Só, pessoal, vamos começar falando hoje, sem rodeios aqui, de um assunto que parece, sinceramente, sem exagero, uma daquelas histórias de filme de Hollywood, tá? Dessa vez foi um fuzil que viajou mais de 1.300 quilômetros país afora e foi utilizado em diversos assaltos diferentes. Isso aqui mostrou um mapeamento da própria Polícia Federal, tá? David de Tarso tem mais informações. Exatamente, Marinho. Muito bom dia. O Banco de Dados Nacional, coordenado pela Polícia Federal, permitiu, então, a reconstituição da rota. O mesmo fuzil foi usado no mega assalto de um banco em Araçatuba, no interior de São Paulo, em 2021, e também foi utilizado meses depois em outro crime no Paraná. Nessa ação, chamada de Novo Cangaço, os bandidos chegam até a cidade, aterrorizam os moradores, promovem tiroteio contra as bases e até mesmo os batalhões da polícia e ainda fazem as pessoas de refém, essas quadrilhas agindo, aterrorizando tanto o interior de São Paulo como também do Paraná, e esse rastreio permitiu isso, né? Visualizar que os bandidos utilizam a mesma arma e ela viaja por quilômetros e quilômetros no território nacional e até para fora do país. Para a gente contextualizar aqui, na minha opinião, queria ouvir dos meus pares aqui, mais um capítulo claríssimo nessa saga que parece só ser o aperfeiçoamento na sofisticação da coordenação logística, que vai desde o recrutamento até de pessoas ali na ponta, trazendo e tocando terror, mas também até no melhoramento dos equipamentos usados nessas ações. Isso mostra só a mentalidade quase que empresarial desse novo cangaço, não é isso, Pepe? Exatamente, Marinho. Quando você vê essa nova forma de violência urbana, né, o novo cangaço, você vê que eles são amplamente organizados, né? Você vê, por exemplo, que o fuzil que foi usado em Araçatuba, no interior de São Paulo, foi usado também no interior do Paraná e foi usado também em outras cidades. Então, você tem que ver como é que a gente consegue lidar com uma situação contemporânea como essa, né? Que, infelizmente, eles utilizam, né, de expediente, sabendo que aquela cidade do interior não tem um aparato policial tão grande e tão organizado e consegue, com uma ampla organização da criminalidade, entrar nessas cidades e causar o caos, né? As imagens que a gente vê, por exemplo, no assalto, né, em Araçatuba, é aberrante, né? É algo assim que não tem nenhum tipo de amparo, né, na lógica, né? Você vê, por exemplo, que eles pegam transeuntes, pegam outros de aplicativos, colocam escudos humanos, né, e conseguem causar o caos nessa cidade pequena. Então, como que a gente consegue combater esse novo cangaço? Na minha opinião, nós temos que pensar protocolo que faça com que cidades pequenas e médias que vivem naquele entorno consigam se articular de forma rápida, como isso acontece, né? E isso não tem no Brasil. A gente não tem, infelizmente, protocolo de coordenação entre vários municípios. Então, isso facilita de sobremaneira o crime organizado, o novo cangaço, que entra, por exemplo, num município pequeno que tem, sei lá, 10 policiais à noite, né, somente de plantão, 5 policiais à noite, e trazem o caos para a cidade. Até quando nós não vamos virar as costas para a necessidade de coordenação entre os entes federativos? Eu digo coordenação entre entes federativos da mesma hierarquia, que são os municípios, né, que deveriam se articular para fazer a segurança de toda a cidade do entorno. Coordenação logística do tal novo cangaço e da bandidagem cada vez mais sofisticada, aperfeiçoada, enquanto o Estado e tudo que ele representa patinando ali na falta de comunicação e na falta de um plano concreto para retaliar a esse movimento, né, Henrique Kriegler? Até porque, se a gente olhar friamente, a gente vê agora o governo federal assim entregando, ou tentando vender para a população brasileira que seria a centralização do controle das polícias estaduais, seria uma espécie de panaceia, né, uma espécie de remédio para tudo e para todos. Mas, na prática, enfim, Polícia Federal e a ABIN já fazem parte da estrutura do governo federal e ainda assim seguem patinando e batendo cabeça. Exato, Marinho. Bom dia a todos que nos acompanham, e especialmente se a gente considerar numa distância tão grande que esse fuzil já percorreu, ele passou por estradas federais, ele passou por inúmeros postos da Polícia Federal ali, e não foi identificado por alguma ou outra batida, algum outro procedimento padrão. Então, a centralização, ela não é a resposta de maneira nenhuma. Eu gostei do que o PP trouxe aqui, colocando nos municípios, inclusive, a responsabilidade de se articularem, porque
porque é importante a gente trazer cada vez mais essa pauta. E também a gente precisa analisar, por exemplo, esses grupos, o Novo Cangaço, ele tem células diferentes espalhados aí, né? Ainda estão entendendo mais ou menos como ele funciona. Tem até alguns pontos que são um pouco mais independentes e, enfim, essa apreensão desse fuzil, viajando tanto, revela que, na verdade, você tem uma interação que vai para além só da causa crime, tem também uma interação que é comercial, porque esse fuzil não foi de graça passando de mão em mão, né? Então, ali houve que tipo de transação ou comércio ou negociação aconteceu para que esse fuzil percorresse uma distância tão grande. Isso aí a gente precisa analisar também. E aquela sensação de que é o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Identificar os armamentos e a rota que eles percorreram depois do fato não adianta muito, ainda mais quando a gente percebe que Polícia Federal e a BIM já têm acesso a mecanismos como o SINAB, por exemplo, que é o sistema de análise balística que deveria ajudar a cortar na raiz e antecipar esse tipo de movimento. É um problema aqui só para ilustrar a profundidade do caos que nós estamos metidos, mas, claro, torcer para que as autoridades resolvam isso o quanto antes.